Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês me assistirão. Estamos aqui hoje para uma aula extra para o nosso grupo de estudos para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, assim como para nossos alunos da Isolada de Direito Constitucional, ambos sempre à luz do direito internacional dos direitos humanos. E eu prometi para os alunos do grupo que eu gravaria uma aula extra sobre justiça de transição, tema que acabou de cair na Defensoria Pública de São Paulo, tema que recebeu especial destaque no novo conteúdo programático da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tema absolutamente atual, sobretudo depois de tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos. Por isso, tema quente para cair em todos os concursos públicos, em verdade, mas em especial naqueles que exigem direitos humanos com profundidade, e mais em especial ainda, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E essa aula eu quero começar fazendo a seguinte pergunta aos senhores. Pergunta feita por Emílio Maier. Como devem as sociedades lidar com seus passados perversos? Como no Brasil, nós devemos lidar com as barbáries perpetradas, sobretudo, pela ditadura civil-militar de 64 a 85? Esquecer o que aconteceu e buscar uma suposta reconciliação nacional? Ou efetivamente investigar tudo o que aconteceu, responsabilizar, para que a gente possa avançar daqui para frente com relação à nossa democracia? Esquecer ou encarar? Bom, com relação a esse assunto da justiça de transição, no conteúdo programático da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ele aparece não apenas no edital de direitos humanos, como no próprio conteúdo programático de direito constitucional, no ponto 3.k, direito constitucional e justiça de transição, direito à memória e à verdade, anistia, controle de convencionalidade, direito à reparação e ao reconhecimento, responsabilidade civil do Estado, responsabilização criminal, reparação e prescrição, espaços e mecanismos administrativos e documentos produzidos relacionados ao reconhecimento da violação de direitos. Vamos exaurir o tema com a profundidade suficiente e apenas suficiente. Bom, agora sim podemos trazer um conceito que tem que estar na ponta da língua. E esse conceito eu extraí da obra de Valério Mazzuoli. O que é a justiça de transição? A chamada justiça de transição, diz Valério Mazzuoli, é aquela situada no contexto da passagem de um regime autoritário para um regime democrático, buscando confrontar um passado de abusos e violência com um futuro de esperança e respeito aos direitos humanos. Trata-se do conjunto de mecanismos judiciais e não judiciais destinados a enfrentar o legado de violência em massa cometido no passado para o fim de responsabilizar os culpados e exigir a efetividade dos direitos à verdade, à memória, à justiça, à reparação devida e às reformas institucionais. O tema da justiça de transição segue sendo um tema em ebulição em toda a América Latina, muito em decorrência da Guerra Fria e do alinhamento de muitos dos países latino-americanos com o bloco capitalista. Os Estados Unidos apoiou e incentivou golpes militares e a manutenção desses regimes autoritários em diversos países como instrumento de manutenção desses países fiéis ao bloco capitalista. Mas boa parte dos países latino-americanos, sobretudo do Cone Sul, com a redemocratização, aprofundaram as investigações sobre o que aconteceu e responsabilizaram agentes que praticaram crimes de lesa humanidade. Vocês devem ter assistido recentemente, se não assistiram, assistam o filme 1985, se não me falha a data, que mostra o início da responsabilização de militares pós-ditadura na Argentina. Filmaço, filmaço, assistam. Diferentemente do ocorrido em boa parte da América Latina, o Brasil é um dos poucos países que não responsabilizou, ao menos criminalmente, aqueles que praticaram crimes contra a humanidade. E mais, não apenas não responsabilizamos,
Os militares continuam comemorando nos quartéis a Revolução Gloriosa de 64, todo 31 de março. Para a antiga examinadora Renata Tavares, dos últimos 3 certames, essa ausência de justiça de transição completa implicou na perpetuação de violações massivas e generalizadas de direitos humanos no Brasil, sobretudo com relação ao negro, ao jovem, ao periférico. Pois bem, a justiça de transição tem 5 principais elementos, dimensões ou facetas. Tem que estar na ponta da língua. Caiu justiça de transição em uma prova discursiva, vocês têm que apresentar obrigatoriamente essas dimensões. O direito à verdade, o direito à memória, o direito à verdade como pressuposto para a memória, claro, e inserido no direito à memória, muitos colocam também o direito ao luto. Muitos corpos não foram encontrados no Brasil e na América Latina vítimas dos regimes ditatoriais. Terceiro elemento, direito à reparação. Quarto elemento, direito à justiça. Quinto elemento, o dever de reforma das instituições. Falaremos a partir de agora de cada um desses elementos. E eu vou trabalhar junto o direito à verdade com o direito à memória, porque eles acabam se entrelaçando. Os direitos à verdade e à memória consistem na busca de toda a informação para que as vítimas e a população como um todo saiba o que efetivamente aconteceu e o que não aconteceu durante regimes autoritários. Para Renata Tavares, inclusive, essa é a obrigação mais importante de um Estado, porque é pressuposto para todas as demais. Não é possível responsabilizar, por exemplo, se não se sabe o que efetivamente aconteceu, quais foram efetivamente as violações de direitos humanos e quem as praticou. E é importante ressaltar que o direito à verdade não é apenas um direito das vítimas diretas ou indiretas, de quem sofreu a violação ou de seus familiares. Esse direito à verdade, ele tem uma dimensão individual, mas também uma dimensão transindividual. É direito de toda a coletividade e a verdade deve ser tratada como um assunto de interesse público nacional. A sociedade tem o direito de saber e, mais que isso, ela precisa saber. Com relação às vítimas diretas ou indiretas, o direito à verdade e à memória deve ser tratado como uma forma de reparação. Embora a expressão reparação seja associada à indenização pecuniária, ela tem sentido bem mais amplo, veremos daqui a pouco. E o direito à verdade, ele tem também uma carga instrumental com relação à não repetição. É essencial que se saiba o que aconteceu e que jamais se esqueça, para que as barbáries do passado não mais se repitam. É importante que as sociedades saibam como os seus estados, os seus governos se tornaram máquinas de violação massiva e generalizada dos direitos humanos, para que no presente e no futuro se possa resistir às tentações que virão. E o direito à verdade, mas, sobretudo, o direito à memória, no contexto de violações massivas e generalizadas, deve sempre prevalecer em detrimento do direito ao esquecimento. Os senhores sabem que o STF, em 2021, disse que não existe direito ao esquecimento na ordem constitucional vigente. É claro que o Supremo Tribunal Federal está errado. É claro que o direito ao esquecimento existe, mas ele é um direito com a estrutura de princípio, que deve ser balanceado com outros princípios de estatura constitucional. E quando nós falamos de violações massivas e generalizadas, sobretudo durante regimes autoritários, como foi a ditadura de 64, deve prevalecer o direito à memória, como uma luta justamente contra o esquecimento, porque pressuposto para não repetição. O que aconteceu deve ser conhecido, recordado e jamais esquecido. Nesse balanceamento entre crimes praticados durante a ditadura civil-militar e um direito ao esquecimento dos autores desses crimes ou de seus familiares, deve prevalecer o direito individual e transindividual à verdade
e a memória. O Chile, em Santiago, tem um Museu da Memória, em que lá são expostas algumas das barbáries praticadas pelo regime Pinochet. Ainda no âmbito do direito à verdade e à memória, em 2011 foi editada a Lei 12.528, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade, que no seu artigo 3º traz os objetivos da Comissão Nacional da Verdade. A leitura dessa lei é obrigatória? Não, mas é recomendável. E ela é curtinha, dá para ler em 5 minutos, 10 minutos. Dentre os objetivos da Comissão Nacional da Verdade está justamente investigar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura civil-militar. E após essa investigação, a Comissão Nacional da Verdade poderia recomendar a adoção de políticas públicas para prevenir, para o futuro, violações de direitos humanos, assegurando assim a não repetição como um pressuposto para a reconciliação nacional. Percebam, saber o que aconteceu é um pressuposto para a reconciliação à luz da lógica da Comissão Nacional da Verdade, que no artigo 3º, inciso 7º, também trazia a importância de assistir às vítimas de tais violações. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre a seguinte questão: o STM, até hoje, tinha julgamentos mantidos em sigilo, que estavam documentados, registrados, mas em absoluto sigilo. Um jornalista queria ter acesso a esses documentos, um historiador queria ter acesso a esses documentos e não conseguia. A questão chegou até o Supremo Tribunal Federal e precisou dizer o óbvio. Todos os julgamentos, inclusive do STM, durante a ditadura civil-militar, são passíveis de publicização, porque a regra é a publicidade. Em regra, nada justifica a resistência, então, do STM para garantir o conhecimento de todos daqueles julgamentos perpetrados durante a ditadura militar pela jurisdição militar. Na síntese de Valério Mazzuoli quanto ao direito à verdade e à memória, garantir o direito à verdade é impedir o revisionismo histórico e o negacionismo das graves violações de direitos humanos, estancando todas as dúvidas sobre como efetivamente os fatos ocorreram e quem foram os seus responsáveis, impedindo, enfim, qualquer tentativa de revisar negativamente a história ou de apagar a verdade comprovada dos fatos. Também tem por finalidade abrir uma nova perspectiva para o futuro, para que violações como as do passado não mais se repitam adiante. Daí a importância em se assegurar o acesso à informação, especialmente, mas não exclusivamente, às vítimas e seus familiares, sobre os fatos ocorridos e sobre quem os cometeu. Falamos do direito à verdade e à memória. Podemos falar agora do terceiro elemento, o direito à reparação. A reparação mais intuitiva é aquela de natureza pecuniária. E esta, de fato, está muito bem desenvolvida no Brasil. Esse elemento do direito à reparação patrimonial atingiu um razoável nível de satisfação. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a súmula 647, súmula 647 do STJ, em que dispõe: são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de ato de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, a reparação de natureza patrimonial por crimes cometidos pelo regime civil-militar de 64 são imprescritíveis. Está na súmula 647 do STJ.
O mesmo STJ editou a súmula 624, em que ele afirma que a indenização por dano moral pode, inclusive, ser cumulada com aquela prevista na Lei 10.559, de 2002, que é a nossa Lei da Anistia Política. De leitura obrigatória? Também não. De vez em nunca ela cai, mas não é de leitura obrigatória, no máximo recomendável. E qual era a grande dúvida? O artigo 16 da Lei da Anistia Política prevê que a indenização nela prevista não pode ser cumulada com outras espécies de indenização. Está lá na sua literalidade. O STJ entende, que este comando é dirigido à administração pública. Nada impede que o Poder Judiciário determine a acumulação de indenizações. E que, 2, essa acumulação é possível porque a indenização da lei da anistia não tem natureza ou por objetivo indenizar danos morais. Por isso, seria perfeitamente possível a acumulação da indenização por dano moral, que é imprescritível, com a indenização oriunda da lei da anistia política. Mas a gente tem que lembrar que, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, a reparação pecuniária não é a única espécie de reparação. O conceito de reparação é mais ampliado, admitindo outras medidas. O direito à verdade não deixa de ser uma espécie de reparação. Reconhecer que aquela vítima foi vitimada é uma espécie de reparação, porque negar a vitimização muitas vezes é revitimizar. Um pedido de desculpas oficial pode ser uma reparação não pecuniária. A construção de um memorial pode ser uma reparação não pecuniária. E sobre o assunto, o seu examinador, o primeiro suplente da banca de direito público, Pedro Gonzalez, tem escrito: ele não vai ter grande importância na primeira fase, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas ele pode ter relevância na segunda fase. E, segundo Pedro Gonzalez, seu examinador, os direitos da personalidade dizem respeito à esfera extrapatrimonial do indivíduo. Logo, a lesão a esses direitos não é passível de apreciação econômica. Surge, assim, uma grande dificuldade em se estabelecer uma justa reparação pelo dano, visto que ele é inestimável. O meio mais comum de reparação tem sido o arbitramento de uma indenização em dinheiro pelo juiz. Diante da ausência de parâmetros legais claros para a fixação desse valor, a doutrina busca estabelecer diversos critérios para auxiliar o magistrado a alcançar uma condenação equitativa, o que muitas vezes não é obtido na prática. As dificuldades são inúmeras. Entretanto, o dinheiro não é a única via. Em verdade, o dano moral pode ser compensado também por meio não pecuniário, caso seja de interesse do lesado. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência vem desenvolvendo formas de reparação específica dos danos morais, tais como a retratação pública, a retratação privada, a veiculação de notícia da decisão judicial, a obtenção do resultado prático equivalente, entre outros. Esclareça-se desde já que tais meios não excluem a indenização pecuniária, vez que a reparação específica pode não ser suficiente para reparar todo o dano, devendo ser complementada com dinheiro. Nessa hipótese, todavia, a quantia entregue ao lesado assumirá papel claramente secundário, meramente suplementar. Isso porque os meios não pecuniários, no mais das vezes, têm maior efetividade na satisfação do lesado e na pacificação do conflito do que a indenização clássica. Diante desse quadro, atenção, larga o celular, para de falar com o cremoso, para de falar com a cremosa. Não há dúvida de que proceder a uma releitura do direito civil à luz da Constituição, tal como proposto pela metodologia civil constitucional, implica uma despatrimonialização dos seus institutos tradicionais. Fala-se, então, em repersonalização do direito civil, de modo que a pessoa é recolocada no núcleo do direito privado, relevando do patrimônio a plano secundário, papel de coadjuvante. A pessoa humana, mais do que simples titular de bens, direitos e obrigações, torna-se o centro epistemológico do direito civil, que passa a ter como finalidade a afirmação de sua dignidade. As relações existenciais predominam sobre as patrimoniais. O ser prevalece sobre o ter. Linda passagem do examinador Pedro Gonzalez, que eu tenho até colocado nas minhas peças de ação indenizatória de violência institucional. Vimos o direito à verdade, o direito à memória e o direito à reparação.
Vamos falar do quarto elemento da justiça de transição, que é o direito à justiça, que envolve, sobretudo, a responsabilização daqueles que praticaram crimes de lesa humanidade, graves violações de direitos humanos. E esse tema se conecta com a validade ou não da lei de anistia, sobretudo no Brasil. Muitos interpretam o conceito de reconciliação nacional como supostamente decorrente da anistia de 1979 de forma deturpada. Na prática, para quem adota essa interpretação deturpada, a reconciliação pressupõe impunidade. Mas essa impunidade é incompatível com o direito internacional dos direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem jurisprudência absolutamente consolidada no sentido da inconvencionalidade das leis de anistia, que ela entende serem leis de autoanistia. E o grande leading case, o grande precedente sobre o assunto na Corte Interamericana de Direitos Humanos é o caso Barrios Altos versus Peru, de 2001. Trata-se de uma chacina praticada por agentes de Estado contra opositores supostamente associados a uma guerrilha armada. E crimes como este foram anistiados no Peru, assim como foram anistiados no Brasil. A questão chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entendeu pela inconvencionalidade das leis de anistia com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não se admite o perdão de gravíssimas violações de direitos humanos, como se deu no caso peruano. Em obter dictum, durante a argumentação, a Corte ainda defendeu a inconvencionalidade da prescrição de crimes que envolvem graves violações de direitos humanos. Então, ela aqui decidiu, no caso Barrios Altos versus Peru, a inconvencionalidade das leis de anistia associada à imprescritibilidade de crimes de lesa humanidade. E esse assunto despenca em concursos públicos. Isso pode cair tanto numa questão de direito público, direitos humanos, quanto de direito penal. Eu quero falar com os senhores sobre a prescritibilidade ou imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. E há duas grandes correntes. Bom, a prescrição é causa extintiva da punibilidade, está no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. E a Constituição prevê duas hipóteses de imprescritibilidade apenas: crimes raciais e atentado armado contra o Estado Democrático de Direito, se eu não me engano, é isso. Bom, mas para uma primeira corrente, e é essa a posição de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é essa a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também do ministro Edson Fachin, André de Carvalho Ramos, Valério Mazzuoli, professor Caio Paiva, a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade é norma de ius cogens. Em síntese, o que isso significa? É uma norma que decorre dos costumes internacionais, ela não precisa estar positivada num tratado, é uma obrigação erga omnes, inclusive uma norma hierarquicamente superior às demais. Há, portanto, um comando internacional a todos os estados de reconhecerem a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Na realidade brasileira, como defender a imprescritibilidade destes crimes? E eu concordo, defendo a imprescritibilidade. Primeiro argumento, além de ser uma norma de ius cogens, é essa a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é vinculante. Por isso, deve ser cumprida. Mas não é essa só a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na primeira jornada de Direito Penal e Processo Penal, organizada pelo Conselho da Justiça Federal, o CJF, foi editado enunciado de número 27. E olha o que diz esse enunciado de número 27. São imprescritíveis e insuscetíveis de anistia, graça, indulto,
crimes que caracterizam graves violações de direitos humanos, praticadas por agentes públicos ou particulares, diante da Convenção Americana de Direitos Humanos e da pacífica jurisprudência da Corte, de observância obrigatória por todos os órgãos e poderes do Estado brasileiro. Esse enunciado, CJF, foi produzido em um espaço acadêmico, mas capitaneado por ministros do STJ e aprovada. Além disso, a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade decorre também da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E mesmo na posição do STF, a Convenção Americana tem um status supralegal, abaixo da Constituição, mas acima das leis. E por ter status supralegal, ela pode gerar efeitos paralisantes sobre normas jurídicas internas, inclusive da Constituição, ou mesmo implicar na invalidade total ou parcial do direito interno. O Código Penal encontra fundamento de validade também na Convenção Americana. Logo, o artigo 107, inciso 4º, deve ser interpretado à luz da Convenção Americana e o entendimento de que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Isso não é inconstitucional tampouco. A própria Constituição prevê duas hipóteses de imprescritibilidade e não veda outras hipóteses. Tanto é assim que o Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, o tratado internacional que institui e regulamenta o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Um tratado que foi, portanto, aprovado também pelo Congresso Nacional e que prevê a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Os argumentos deveriam ser suficientemente robustos. Mas para uma segunda corrente, que foi a corrente do STJ e do STF, ao menos até 2019. Não há manifestações mais recentes. Mas, de fato, até ali, 2019, STF e STJ se manifestaram no sentido de que estes crimes são passíveis de prescrição. Não há que se falar de imprescritibilidade de crimes contra a humanidade. Primeiro argumento, porque o Brasil não teria aderido à Convenção Internacional sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a humanidade. Segundo argumento, se apenas lei interna em sentido formal poderia dispor sobre a prescritibilidade ou imprescritibilidade da pretensão estatal. Bom, não sabemos qual seria a posição do Supremo Tribunal Federal em 2023. Aguardemos os próximos capítulos, podemos ter mudanças por vários motivos. Veremos. Só um OBS. Tem um caso interessante na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Bulácio versus Argentina, em que um adolescente de 17 anos, se eu não me engano, foi morto pela polícia argentina. A questão chegou até a corte porque os policiais viram a pretensão estatal punitiva ser prescrita, porque eles claramente fizeram chicana processual, se valeram de recursos manifestamente improcedentes e a questão acabou prescrevendo e os policiais jamais foram responsabilizados. A questão chegou à Corte Interamericana, no caso Bulácio, que condenou a Argentina e determinou a imprescritibilidade daquela conduta. Qual é o problema? A morte de Bulácio não foi num contexto de violação massiva e generalizada de direitos humanos. Por isso, para Daniel Pastor, um autor argentino, a Corte Interamericana se arvorou neopunitivista, acreditando demais no direito penal como instrumento de transformação e considerando, sobretudo, que no caso Bulácio não havia um padrão de violação de direitos humanos. Muito triste. Uma morte de um adolescente por policiais, mas nem toda morte por agentes de Estado é imprescritível. Há apenas aquelas num contexto de lesa humanidade. O Brasil editou a sua lei de anistia em 1979. Falava-se numa anistia geral e ampla. Em abril de 2010,
na DPF 153, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar, provocado pela OAB, pela validade ou invalidade da Lei de Anistia de 79. E o Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ministro Eros Grau, entendeu pela validade, pela constitucionalidade, ou mais tecnicamente, pela recepção da lei de anistia pela ordem constitucional vigente, pela Carta Cidadã de 1988. O primeiro argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade, em abril de 2010, foi o fato de que a anistia em 79 decorreria de uma decisão política, numa tentativa de reconciliação nacional, e de que todos desejavam aquela reconciliação nacional e anistia nesses moldes, tanto o regime quanto os opositores que puderam voltar para o Brasil depois de anos de exílio. A anistia, portanto, teria tido um caráter bilateral, por isso ampla e geral, porque perdoou agentes de Estado, mas também agentes opositores, inclusive aqueles que participaram em alguma medida da luta armada. Um outro argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal é de que a lei da anistia é uma espécie de lei-medida. Ela, embora seja uma lei em sentido formal, ela produz imediatamente os seus efeitos. E esses efeitos já foram exauridos, não podendo ser agora ser revista pelo Poder Judiciário. Alguns ministros chegaram até a falar: olha, seria possível, em tese, rever a lei de anistia, mas por ter se tratado de uma decisão política no passado, caberia à instância política e não ao Poder Judiciário rever a lei de anistia. Poderia, por exemplo, o Poder Legislativo rever a lei de anistia, mas não o Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF foi em abril de 2010. A verdade é que o STF correu para decidir antes da Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso Gomes Lund e outros, o célebre caso Guerrilha do Araguaia, quentíssimo para cair na sua prova, e que a Corte só decidiu em novembro de 2010. O STF correu para decidir antes da Corte, porque sabia qual seria a posição da Corte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Guerrilha do Araguaia, responsabilizou o Brasil e entendeu pela inconvencionalidade da nossa lei de anistia de 1979, porque esta lei seria uma lei de alta anistia. Ela não teria um caráter bilateral. E mais, o direito internacional dos direitos humanos não admite o perdão de crimes de lesa humanidade. A verdade é que prevaleceu a decisão do Supremo Tribunal Federal e a lei da anistia continua produzindo seus efeitos. Em 2014, um partido político, o PSOL, ajuizou a DPF 320, exigindo que a República Federativa do Brasil cumpra a sua condenação no caso Gomes Lund. Assim como a DPF 635, a DPF das favelas, tem como objetivo principal fazer com que o Brasil cumpra o caso Favela Nova Brasília, a DPF 320 tem como objetivo principal fazer com que o Brasil cumpra o caso Guerrilha do Araguaia, a condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, revendo, sobretudo, a sua lei de anistia. Eu fui consultar no andamento processual e vi que o processo está parado, mas que o parecer da Procuradoria-Geral da República, a então PGR Raquel Dodge, é pela necessidade da República Federativa do Brasil cumprir a decisão da Corte Interamericana e pela inconvencionalidade da lei de anistia, um parecer muito potente da então PGR Raquel Dodge. Pois bem, nós temos uma decisão do STF e outra da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pessoal, qual deve prevalecer? Bom, com os senhores André de Carvalho Ramos. Não há conflito insolúvel entre as decisões do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Adoto, assim, a teoria do duplo controle ou crivo dos direitos humanos, que reconhece a atuação em separado do controle de constitucionalidade,
STF e juízos nacionais, e do controle de convencionalidade internacional, Corte Interamericana e outros órgãos de direitos humanos no plano internacional. Com base nessa separação, é possível dirimir o conflito aparente entre uma decisão do STF e da Corte Interamericana. Assim, ao mesmo tempo em que se respeita o crivo de constitucionalidade do STF, deve ser incorporado o crivo de convencionalidade da Corte. Todo ato interno, não importa a natureza ou origem, deve obediência aos dois crivos. Caso não supere um deles, por violar direitos humanos, deve o Estado envidar todos os esforços para cessar a conduta ilícita e reparar os danos causados. No caso da DPF 153, houve o controle de constitucionalidade. No caso Gomes Lund, houve o controle de convencionalidade. A anistia aos agentes da ditadura, para subsistir, deveria ter sobrevivido intacto aos dois controles, mas só passou por votos contrários, diga-se, por um. O controle de constitucionalidade foi destroçada no controle de convencionalidade, ou seja, é preciso defender a inconvencionalidade, por consequência, a invalidade da lei de auto-anistia brasileira. Mas a verdade é que até hoje o Brasil não cumpriu a sua condenação perante a corte no caso Guerrilha da Araguaia, sobretudo a revisão da lei de anistia. E é por isso que, novamente, em 2018, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, também no célebre caso Herzog e outros versus Brasil. E me refiro, claro, a Vladimir Herzog, o jornalista, todo mundo sabe a história, todo mundo estudou com a tia Maricotinha, a tragédia que foi. Vladimir Herzog foi chamado jornalista a comparecer ao doicode, foi torturado até a morte. Não se sabe se mataram, se erraram na mão na tortura. A verdade é que simularam um suicídio. Problema, Herzog era judeu. E há toda uma carga religiosa com relação ao suicídio para os judeus. E é por isso que esse caso é também moralmente, não apenas juridicamente, tão emblemático. E ele se tratou da segunda condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos por crimes contra a humanidade praticados durante a ditadura, envolvendo, portanto, uma justiça de transição incompleta e a inconvencionalidade da nossa lei de anistia. Uma vez mais, a Corte determinou a inconvencionalidade e a revisão da lei de anistia de 1979. Ela, inclusive, determinou a relativização do ne bis in idem, ainda que determinadas graves violações de direitos humanos tenham sido investigadas pela ditadura civil-militar, se presume que essas investigações foram pro forma, para acobertar o regime e seus integrantes. Por isso, ainda que haja coisa julgada formal ou até mesmo material, essa coisa julgada não pode ser oponível diante do direito internacional dos direitos humanos e pode ser, sim, superada pelos Estados, para além da própria imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. E a questão também foi um momento importante para se debater a violência estatal contra jornalistas e a imprensa. Mesmo porque essa violência que se perpetua até hoje, ela não implica apenas na violação de direitos individuais daqueles que exercem a imprensa livre. Essa violência, ou a conivência com a violência praticada por particulares, tem como uma finalidade deliberada de gerar um efeito resfriador sobre a liberdade de expressão e imprensa, assustando a classe dos jornalistas, fazendo com que não exerçam seu trabalho de expor a verdade do que vem acontecendo ou do que aconteceu durante determinados governos. A violência contra jornalistas, em última análise, atenta não apenas contra ele, mas com a sociedade como um todo, já que a liberdade de expressão tem uma dimensão individual, mas também uma dimensão social, de buscar e receber informações e ideias de qualquer tipo. Caminhamos para o fim dessa aula. Chegamos ao quinto elemento da justiça de transição, que é o dever de reforma das instituições, como um importante instrumento de não
repetição. É preciso reformar aquelas estruturas que permitiram que um regime bárbaro e autoritário tenha ascendido. E dentro do contexto de reforma das instituições, se exige o afastamento de cargos e funções públicas dos indivíduos que apoiaram ou se envolveram de alguma forma com esses regimes ditatoriais. E nós não fizemos isso. Nós não renovamos os nossos quadros das Forças Armadas, das polícias. E a verdade é que a cúpula das Forças Armadas hoje, ou das nossas polícias, foi treinada por pessoas que eram vinculadas à ditadura civil-militar. E por isso, até hoje, reproduzem padrões de violência e de perseguição. A ausência de uma justiça de transição efetiva, completa, com reforma das instituições, com responsabilização individual daqueles que perpetraram crimes de lesa humanidade, faz com que a violência continue e o autoritarismo também, apenas ganhando novas formas ou novas aparências. Antes, o esquerdista, o comunista, o guerrilheiro. Hoje, essa mesma violência é dirigida contra jovens negros periféricos e também contra alguns movimentos sociais. Nesse sentido, a antiga examinadora Renata Tavares, ela tem um artigo que ela escreveu no mestrado dela na Argentina, e aí para os alunos da Isolada de Direito Constitucional, quando me refiro à antiga examinadora, me refiro à examinadora da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Com o título, o artigo é em espanhol, mas na tradução livre tem o título: O papel da Defensoria Pública no processo de justiça de transição no Brasil. Renata Tavares não será mais banca deste concurso, mas foi dos últimos 3 e influencia, claro, a instituição, é uma pessoa muito importante. E vale a pena a gente falar do assunto. Ora, a atual redação do artigo 134, caput da Constituição Federal, dispõe que a Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime democrático, que tem dentre suas principais funções promover direitos humanos. Isso também foi consagrado na Lei Complementar 80 de 94. Então, a Defensoria Pública tem essa missão: defender o Estado Democrático de Direito e os direitos humanos. Nesse sentido, Renato Tavares está em 6 funções possíveis da Defensoria Pública para promover a justiça de transição no Brasil. A primeira função, mais intuitiva, seria a defesa dos agentes que supostamente praticaram crimes contra a humanidade. Essa função quase natural da Defensoria Pública, a defesa criminal, mas definitivamente não é a única. Renata Tavares traz uma segunda função, que é garantir o acesso à justiça às vítimas e seus familiares, inclusive na qualidade de assistente de acusação nos processos criminais, eventualmente em andamento ou que sejam deflagrados. Então, a Defensoria Pública pode estar defendendo o réu, mas pode também estar assistindo as vítimas na mesma relação processual. Uma terceira função da Defensoria Pública seria o ajuizamento das ações civis. Ela faz menção às ações civis declaratórias. A família de Vladimir Herzog, por exemplo, ajuizou uma ação exigindo a retificação da sua certidão de óbito para que constasse a real causa da sua morte, a tortura nos porões do DOI-CODE e não o suicídio. Mas no âmbito das ações cíveis, claro, a Defensoria Pública também pode ajuizar ações indenizatórias ou requerendo reparações de outra natureza. Terceira função. Uma quarta função seria a atuação da Defensoria Pública extrajudicial em comissões, conselhos, comitês que tenham atribuição para debater a matéria. A Defensoria Pública tem contato direto com a população, em especial a mais vulnerabilizada, com as vítimas das graves violações. Por isso, ela pode servir como um megafone, além da sua expertise técnica, para participar nas deliberações em comissões que tenham atribuição sobre a matéria. A quinta função importantíssima é a difusão e a educação em direitos humanos. Com a Lei Complementar 132 de 2009, houve uma alteração muito importante na Lei Complementar 80 de 94.
O artigo 4º, por exemplo, foi profundamente alterado e hoje o inciso 3º do artigo 4º prevê, dentre as funções institucionais, a educação em direitos humanos. Portanto, das mais diversas formas, numa dimensão extrajudicial, numa dimensão cultural, numa dimensão educacional, é dever da Defensoria Pública educar a população em direitos humanos e na defesa do Estado democrático de direito. Por fim, Renata Tavares faz uma sexta função. Ela não explica muito bem essa função, até hoje eu não entendi, mas ela diz em fomentar a figura do defensor cidadão. Vou até trazer o trecho. Ela diz que, por fim, é preciso construir a figura do defensor cidadão. A ideia é reconstruir a memória dos períodos arbitrários por meio de uma atuação institucional. Não sei exatamente o que isso significa, mas é a sexta função trazida por Renata Tavares. Com isso, encerramos esta aula extra sobre justiça de transição para os nossos alunos do grupo de estudos para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, aula extra que também será disponibilizada como aula extra para os alunos da nossa isolada em Direito Constitucional. Pessoal, bom descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino, mas também um excelente estudo para quem vai continuar estudando sem glamorizar o sobreesforço, mas ele é eventualmente necessário. Vocês sabem onde me encontrar. Um grande abraço.